nessa segunda aula de lentes, na verdade o que nós vamos fazer é localizar a imagem, de certa forma, né? Só que através de cálculo, na mesma coisa que a gente fez na última aula, só que nós fizemos utilizando figura, né? Utilizando as propriedades daqueles raios notáveis, ok? Então nós vamos ver a mesma equação de Gauss, tá? Só recordando, 1 sobre P, P é a posição, a distância do objeto até o centro da lente, mais 1 sobre P', P' é a posição, a distância da imagem, né, até o centro da lente. Isso é igual a 1 sobre a distância focal, que é o F. Né? Para quem não se lembra, eu utilizo essa fórmula, né, naquele formato produto pela soma. Então, foco seria produto do P dividido pela soma do P mais o P'. Tá? Vocês lembram a mesma explicação que eu utilizava para resistências em paralelo. Tá? Eu prefiro esse formato aqui e, na verdade, eu só vou usar esse formato anterior, formato original, se tiver algum questionamento teórico, né, em cima da posição da imagem, em cima da posição do objeto. Então, onde eu tiver que pensar, né, onde eu tiver que analisar, eu prefiro o formato anterior. Quando eu tiver que fazer contas, eu prefiro esse formato do produto pela soma aí. E a equação de ampliação, equação de aumento, né, seria menos P' sobre P, menos a posição da imagem em relação ao centro da lente, dividido pela posição do objeto em relação ao centro da lente novamente. O que vocês mais erram nisso aqui em vestibular seria a regrinha de sinais. Né? Então vamos recordar, foco positivo, agora para lente, significa lente convergente. Foco negativo significa lente divergente. Para P e para P', o significado dos sinais é o mesmo. Positivo significa real, né? E negativo significa virtual. E aí basta lembrar que normalmente em vestibular eles não dão foco diretamente para vocês, né? Eles dão raio. Vamos ilustrar o cálculo disso aqui, né? Com um exemplo clássico de vestibular. Então, suponha que você está lá no vestibular, você encontra uma lente convergente de raio 4 centímetros. Esse positivo é por sua conta, tá? Tem que lembrar que convergente é positivo. E é colocado o objeto a 6 centímetros do centro dessa lente. A questão é classificar a imagem quanto ao tamanho, orientação e natureza. A gente aproveita e recorda tudo isso aí, tá bom? Primeiro, não se esqueçam, né? O foco é metade do raio. Então, nesse caso aí, o foco seria 2 centímetros positivo. Primeira coisa que eu faço, descobrir o P', posição da imagem em relação ao centro da lente, né? Utilizando a equação nesse formato. Então, se eu substituir, eu vou obter 2 é igual P, que vale 6, né? Vezes P', que eu não sei, sobre P, que vale 6 de novo, mais P', que eu não sei de novo. Brincadeira de sempre, né? Onde tem a soma, você coloca o parênteses, protege aqui, né? Lembra? É a sua mãe, tá? Você não coloca a mão na sua mãe, de preferência, né? Então, fora da sua mãe, você pode cancelar à vontade. A gente vai cortar esse 2 com esse 6. Sobra 3 aqui. Aí você multiplica em cruz. Aqui tem 1. Uma vez a sua mãe mesmo, né? 6 mais P', igual, do lado direito, você tem 3 P'. Passa subtraindo esse P' aqui, fica 2P' igual a 6. Finalmente, né? P' igual a 3 centímetros. Não se esqueçam que nessa resposta, né, além da distância, 3 centímetros significa que a imagem se forma a 3 centímetros do centro da lente. Mas você tem outra resposta aqui. O fato de ter dado positivo, né, significa que essa imagem é real. Então, a princípio, ela seria projetável, por exemplo. Tá bom? Bom resumo de como nós estamos até aqui. Né? P', acabei de descobrir, vale mais 3 centímetros, portanto, imagem real. Posição do objeto 6 em relação ao centro da lente. E distância focal 2 centímetros aí. Tá? Não se esqueçam que você respondeu apenas a natureza, né, da imagem. Para que eu tenha a orientação, né, e o tamanho dessa imagem, eu sou obrigado a calcular o aumento. Então, a equação de aumento, menos P' sobre P,
Não esqueça que esse menos é da fórmula, né? Então ele tem que estar aí. Seria menos 3 sobre 6. Simplificando, menos meio. Tá. Ah, professor, a imagem é menor. Realmente ela é menor. Só que geralmente vocês se enganam, né? Vocês pensam que ela é menor por causa do sinal negativo aqui. Não, tá? Mesmo que aqui fosse positivo, a imagem continuaria sendo menor, tá? Porque o que diz se é menor ou maior é esse número aqui, tá? Aliás, aqui está bem na cara. O fato do aumento ter dado meio significa que a imagem terá tamanho de metade do tamanho do objeto. Tá? Esse sinal de menos significa o que, então? Significa que a imagem é invertida.